boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Deus e Pai e de Cristo Jesus esteja com você e com a sua família. Que bom nos encontrarmos novamente para juntos adorarmos ao Senhor com alegria. Estamos começando mais uma transmissão do culto online da Igreja Presbiteriana Central de Mesquita. Essa live foi preparada com muito amor, com muito carinho, para abençoar a sua vida e a vida da sua família. Sua companhia é uma alegria para nós. O desejo do nosso coração é que sua vida seja edificada e fortalecida pelo poder da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é poderosa, viva e eficaz. Hoje estará conosco como pregador especialmente convidado um pastor muito conhecido de todos nós, Reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor da Igreja Presbiteriana de Vitória e apresentador do programa Verdade e Vida. Eu tenho absoluta certeza que Deus falará ao seu coração e sua vida e família serão abençoadas. Aproveite esse momento inicial para compartilhar a nossa live para que mais pessoas também sejam edificadas e abençoadas pela palavra de Deus. Ligue para os seus amigos, ligue para os seus familiares, para juntos adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Agora incline a sua cabeça, feche seus olhos. Oremos ao Senhor, oração de adoração ao nosso Deus. Quem fará a oração será o seminarista Alex Soares. Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, nós queremos te engrandecer, glorificar o teu santo nome por essa rica oportunidade que temos de poder, mesmo que virtualmente, nos reunirmos para engrandecer e glorificar o teu santo nome. Amém. Fica conosco no decorrer dessa live, Senhor. Receba a nossa adoração, pois entregamos a nossa vida a Ti e confiamos no Senhor, porque Tu tens sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente no meio da angústia. Obrigado, meu Pai. Que cada ato dessa live glorifique o Teu santo nome. Que toda honra e glória seja dada somente a Ti, porque Tu és digno. Muito obrigado. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abramos a palavra do Senhor no livro dos Salmos. Salmo 100. Leitura do livro dos Salmos, Salmo 100. Palavra do Senhor diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Lhe rendei graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Louvemos ao Senhor com o hino Castelo Forte. Castelo
convidar você e a sua família para juntos abrirmos a palavra do Senhor mais uma vez, na primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do versículo 5 até o versículo 10, e capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. Primeira carta de João, capítulo 1, a partir do versículo 5 até o versículo 10, e capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O que significa confessar o pecado? É muito mais do que simplesmente admitir o pecado. Confessar um pecado é dizer sobre ele a mesma coisa que Deus diria sobre tal transgressão. Confessar não é apenas fazer uma bela oração, inventar desculpas piedosas ou tentar impressionar a Deus e aos outros cristãos. A verdadeira confissão requer que especifiquemos os nossos pecados e os abandonemos. Devemos chamá-los pelo mesmo nome que Deus chama: inveja, ódio, lascívia, mentira, orgulho, ou seja o que for. Confessar significa simplesmente ser honesto mesmo e com Deus falar a verdade. E se houver outras pessoas envolvidas, também ser honesto com elas. É mais do que admitir o pecado. É julgar o pecado, encará-lo de frente e abandoná-lo. Deus promete perdoar quem confessar os seus pecados. Mas sua promessa não deve facilitar a nossa desobediência. Deus é fiel à sua promessa. E Deus é justo, porque Cristo morreu por nossos pecados e sofreu o castigo por eles. Sempre que pecamos, devemos nos lembrar de que estamos pecando contra um Deus fiel.
contra um Deus amoroso que entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Sua morte não foi barata, mas custou um preço altíssimo. Você deve ter pensado muito a respeito nesses últimos dias sobre aquilo que tem feito em sua vida. Será que hoje você deseja ter vitória sobre o pecado? O segredo da vitória sobre o pecado é andar na luz e andar assim como Cristo andou. Que possamos hoje olhar para o nosso coração e confessar a Deus os nossos pecados, com a certeza de que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Confessemos ao Senhor as nossas transgressões. Incline agora a sua cabeça, abra o seu coração. Oremos com o presbítero Orlando Maciel, vice-presidente do conselho da nossa igreja. É um momento de confissão, é um momento também de agradecer a Deus pelo seu perdão. Vamos orar. Santo e amado Deus, magnificado, adorado, louvado seja o teu santo e glorioso nome. Amém, Senhor. Neste momento, ó Pai, o teu povo que se chama pelo teu nome, confessa a ti o pecado cometido contra ti somente, por pensamento, palavras e obras. E já, ó Deus, te agradecemos pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, pela tua graça derramada sobre nós, pelo teu amor, pelo tudo que tu tens feito contra nós, míseros pecadores. Amém, Senhor. E queremos também, ó Deus, te agradecer o perdão pelas nossas faltas, que só tu podes fazer isso, Pai. Só tu podes nos perdoar, nos limpar, nos lavar, nos purificar para a glória do teu nome. Porque teu nome é santo, santo, santo. E também queremos ser assim, para louvor do teu nome. É o que nós te pedimos nesta noite, no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Amém. Vamos entoar o hino Súplica do Redimido com grande alegria, sabendo que recebemos de Deus o perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste, ó Redentor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Se és vibrante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador.
Senhor. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Cristo inflama, viva chama em meu peito a Salvador. Pois se adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Amém. A Bíblia diz: ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Responde-me depressa. Salmo 102, 1 e 2. Chegou o momento de orarmos pelos enfermos. Se você está doente ou conhece alguém que esteja, ore agora conosco pela intervenção de Deus em sua vida e na vida dessa pessoa. Deus é poderoso para curar o enfermo segundo a sua vontade soberana. Quem fará a oração será o presbítero Washington. Oremos com o nosso querido irmão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia que o Senhor nos fez. Por isso, ó Deus, muito nos alegramos, ó Pai, pela sua infinita misericórdia para cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelos cuidados que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nesta hora, Deus, queremos rogar a Ti pela vida daqueles que se encontram acamados, enfermos, internados, Senhor, em algum hospital. Que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, possa ir de encontro a essas vidas, ó Deus, nesta hora, dando a cura, Deus. Sabemos que a Tua vontade é soberana sobre nossas vidas, mas queremos rogar a Ti, ó Deus, que o Senhor possa curar, ó Deus, aqueles que se encontram enfermos e também aqueles, ó Deus, que se encontram doentes da alma, do espírito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, rogo a Ti, Senhor, que o Senhor possa, se da Tua vontade for, que o Senhor possa curar-nos, ó Deus, de tudo aquilo, ó Deus, que tem adoecido, ó Deus, não só a nossa matéria, o nosso corpo, mas também o nosso espírito. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa também, Senhor, aqueles que têm cuidado dos enfermos. Amém, Senhor. Que o Senhor possa também, da mesma forma, curá-los também, ó Deus, se assim o Senhor desejar. Cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus de infinita misericórdia, um Deus bondoso, e cremos que o Senhor há de nos ajudar, há de ser conosco, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, é oração que Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim.
levou minhas dores todas, as mágoas me entreguei, nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele fez-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jamais me desamparará, nem me abandonará. Ser fiel e obediente aqui viver. Está sempre a meu lado e me protegerá, até quando face a face o possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. A Bíblia diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Filipenses 4, versículo 6. A pandemia do Covid-19 tem afetado a nossa vida como um todo. Muitas pessoas estão passando por necessidades e tantas outras já perderam seus empregos. As dívidas estão se avolumando e muitas famílias estão sem saber o que fazer para cumprir os seus compromissos. A incerteza quanto ao amanhã tem feito muitas pessoas perderem o sono e a esperança já não mais se faz presente em muitos corações. A ansiedade está batendo a porta de muitas famílias e a tristeza tem se alojado em muitos corações. Muitos empresários estão com suas empresas fechadas e profissionais liberais estão sem trabalho. Portanto, é tempo de se voltar para Deus e confiar em suas ricas promessas. A Bíblia diz: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem mendigar o pão. Salmo 37, 25. Oremos pela vida financeira das famílias e pela nossa igreja. Oremos pelos empresários, pelos profissionais, liberais, trabalhadores. Quem fará a oração será o presbítero Hélio Faleiro, tesoureiro da igreja. Vamos orar com o nosso querido irmão Hélio. Senhor Deus, nosso eterno querido Pai, o Senhor que criou o céu, a terra, todas as coisas que existem nesse mundo. O Senhor que nos criou, o Senhor que nos deu vida e é o Senhor que cuida, Pai, de cada um de nós. Amém, Senhor. Nesse momento, Pai, estamos na Tua presença, em nome de Jesus Cristo, para te pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados, Pai. E te pedir, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor aceite, Pai,
este culto, Pai, como adoração a Ti, Pai. Que tudo que está sendo feito aqui, Pai, é exclusivamente para a honra e glória do Teu nome. Te pedindo que o Senhor aceite para os nossos louvores, que o Senhor atenda as nossas orações e que o Senhor se faça presente, Pai, na vida de cada um, Pai, que está nos ouvindo nesse momento. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor continue abençoando a nossa igreja, Pai, para que ela possa continuar crescendo, Pai, e através da nossa igreja muitas almas possam se render a Ti, Pai, e ser salvas. Te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor continue, Pai, abençoando, Pai, os dizimistas da nossa igreja, Pai. Que o Senhor abra a janela do céu e derrame a bênção sem medida sobre cada um, Pai. Eu te peço também, Pai, por aqueles que não são dizimistas, Pai, que o Senhor seja com eles. Se for por falta de emprego, falta de trabalho, que o Senhor abra, Pai, a porta de trabalho, Pai, a porta de emprego para eles, Pai, para que eles também possam, Pai, contribuir para a Tua obra. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor seja, Pai, com os empresários, Pai, que estão passando dificuldade nesse momento. O Senhor sabe, Pai, como está difícil, Pai, para cada um. Eu te peço, Pai, que o Senhor seja com eles para que eles possam vencer, Pai, essa pandemia e ser vitoriosos, Pai. E em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor tira, Pai, essa doença do meio do nosso povo, Pai, do nosso país, do mundo, para que tudo volte, Pai, à normalidade. Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Pai, todos que estão nos ouvindo nesse momento. Eu te peço, Pai, tudo isso e já te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho amado. Amém, Pai. Amém. Vamos adorar ao Senhor com cânticos espirituais. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Vem, vem, vem. Caminhos. Posso pensar nos meus planos, pros dias e anos que foram. Tenho que neste mundo minha vida envolver, mas plena paz não posso alcançar. Posso andar em caminhos que eu mesmo quis construir. Posso fazer o que quero, agradando só a mim, mas plena paz não posso alcançar. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. A solução não está no que eu acho. Tenho que sem reservas, passo a passo seguir a Jesus. Sei que feliz é o homem que crê e teme ao Senhor, que em seus passos procura ter de Deus aprovação. Certamente paz ele terá.
Como está minha vida e a tua vida também? Temos achado em Cristo realmente a solução para a plena paz poder alcançar. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. A solução não está no que eu acho. Tenho que sem reservas, passo a passo seguir a Jesus. Quero cantar, quero viver, quero mostrar Cristo Jesus. Eu quero cantar, quero viver, quero mostrar Cristo Jesus. Eu quero cantar, quero viver, quero mostrar Cristo Jesus. Digno de glória, levantemos nossas mãos para te adorar, Senhor. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, Senhor. Seja adorado, Senhor. Chegou o momento de nós ouvirmos a mensagem que Deus preparou para o nosso coração. O pregador especialmente convidado de hoje é o reverendo Hernandes Dias Lopes, apresentador do programa Verdade e Vida e secretário executivo da LPC Comunicações. Agradeço imensamente a Deus pela vida do reverendo Hernandes, que aceitou com alegria o nosso pedido, apesar da sua agenda muito comprometida. Rogo as mais ricas bênçãos de Deus sobre sua vida, família, igreja e ministério. Pastor Hernandes é um homem muito piedoso e um dispenseiro fiel do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouçamos a palavra de Deus atentamente. Queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Mesquita, em Rio de Janeiro, eu quero compartilhar com vocês, neste momento, a preciosa Palavra de Deus. Meus amados irmãos, eu quero então compartilhar com vocês a Palavra de Deus e vou ler na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, a partir do verso 19, aliás, do verso 14, até o capítulo 3, versículo 3. O texto bíblico diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento.
tanto nos que são salvos como nos que se perdem, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para estes, cheiro de morte para morte, para aqueles, aroma de vida para vida. Mas quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto, como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O apóstolo Paulo está escrevendo esta segunda carta de Éfeso, onde ele ficou 3 anos, onde ele experimentou um grande avivamento espiritual, de onde ele plantou igrejas em toda a província da Ásia Menor, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Ali ele enfrenta situações muito adversas. Ele confessa no capítulo 1 desta carta que estava enfrentando lutas, tribulações maiores do que suas forças, a ponto de desesperar-se da própria vida. Esta carta, ela é a carta do consolo, porque também é a carta mais pessoal de Paulo. Ele escreveu esta carta com lágrimas. Ele começa esta carta dando glórias a Deus, porque Ele é o Deus e Pai de toda a consolação. É Ele quem nos consola em toda a nossa angústia, para consolarmos outros com as mesmas consolações com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Nesta carta, ele vai tratar 3 vezes do seu sofrimento, das suas angústias, das suas perseguições, das suas prisões, dos seus açoites, dos dissabores que enfrentou como servo de Deus. Nesta carta, ele vai retratar de uma maneira belíssima sobre o nosso corpo, que se enfraquece e, ao mesmo tempo, o nosso espírito se renova. O corpo terreno como uma tenda frágil, para então recebermos um corpo de glória, que é uma casa permanente, eterna, feita não por mãos, mas eterna nos céus. Ele vai falar da gloriosa doutrina da reconciliação. Ele vai falar sobre a generosidade das ofertas às igrejas ou aos pobres da Judéia. Ele vai contar a sua experiência de ser arrebatado até o 3º céu e, ao mesmo tempo, também narrar o espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhes bofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. E nessa conjuntura ele vai dizer que ele pediu a Deus 3 vezes a cura, e Deus disse: não, a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. É nessa conjuntura é que Paulo introduz no texto lido uma das mais importantes doutrinas da Bíblia, a doutrina da nova aliança. Esta é a gloriosa verdade de que você e eu podemos viver uma vida vitoriosa, apesar das aflições que nos cercam, que nos rondam, como esta pandemia que assola a nossa nação. Aqui no texto, ele vai nos apontar 5 princípios para uma vida vitoriosa e eu quero partilhá-las com você neste momento. Primeiro princípio está aí no versículo 14, é otimismo indestrutível, quando ele diz graças, porém, a Deus. Note você comigo que está aí uma conjunção adversativa, porém. O que ele está dizendo é que, apesar de estar enfrentando tribulações acima e além das suas forças, a ponto de desesperar-se da própria vida, ele diz, graças, porém, a Deus. Apesar de ele estar sendo atacado em Corinto, para onde encaminha esta carta,
por falsos apóstolos, tentando minar o seu ministério e desacreditá-lo diante da igreja, apesar de estar sofrendo todas as pressões externas e temores internos, ele diz: graças, porém, a Deus. Ele começa a narrar nesta carta os seus sofrimentos, como ele foi perseguido em Damasco, mas ele diz: graças, porém, a Deus. Como ele foi rejeitado em Jerusalém, graças, porém, a Deus. Como ele passou mais de 10 anos no anonimato lá em Tarso, ele diz: mas graças, porém, a Deus. Como ele enfrentou lutas terríveis em Filipos, sendo preso, sendo açoitado em praça pública e jogado na cadeia, cheio de feridas, graças, porém, a Deus. Ele conta como ele foi escorraçado de Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas, de impostor em Corinto, mas graças, porém, a Deus. Ele enfrenta feras em Éfeso, mas diz: graças, porém, a Deus. O que eu estou querendo passar para você, à luz desse texto, é que nós estamos vivendo dias difíceis, no Brasil e no mundo. Estamos enfrentando uma pandemia que transtornou a saúde pública. Já são mais de 1 milhão de pessoas contaminadas por esse vírus e mais de 53 mil óbitos só no Brasil. A economia está abalada, combalida, saindo de um momento de recessão econômica para talvez um problema de depressão econômica. Empresários quebrando, comerciantes fechando as suas portas, empregados perdendo o seu trabalho, graças, porém, a Deus. A nossa vida não está ao léu, jogado de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. A nossa vida está segura nas mãos daquele que está sentado no trono. Ele dirige o nosso destino. Ele tem o controle da situação. Ele está no trono, não foi pego de surpresa, não está em apuros. Ele sabe o que está acontecendo com você e comigo. A nossa vida está segura nas mãos dele. E então você pode dizer: graças, porém, a Deus. Esse otimismo não está fundamentado na nossa emoção, nem nas nossas circunstâncias. Está fundamentada na rocha que não se abala, que é o nosso glorioso Deus. Segundo princípio que Paulo trata aqui, de uma vida vitoriosa, note comigo no verso 14 ainda, é de um sucesso constante. Ele diz no verso 14 assim: que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Note você que eu não estou falando aqui de confissão positiva, que você determina que vai dar certo e vai dar certo, porque há poder nas suas palavras, ou que você é um gigante, que você é um vencedor, que você é irresistível. Eu não estou falando disso. Aliás, nós somos frágeis, nós somos vulneráveis. Tudo aquilo que o homem botou a sua confiança está sendo abalado. O poder econômico, o poder da ciência, o poder da tecnologia, o poder político. Mas Paulo está dizendo: em Cristo, Deus sempre nos conduz em triunfo. Se você está em Cristo, você é mais do que vencedor. Se você está em Cristo, com dinheiro ou sem dinheiro, empregado ou sem emprego, com saúde ou com doença, com adversidade ou com situação tranquila e bonançosa, você sempre é conduzido em triunfo, porque você está em Cristo. Você foi crucificado com Cristo, você foi sepultado com Cristo, você ressuscitou com Cristo, você está assentado com Cristo nas regiões celestes e você vai reinar com Cristo por toda a eternidade. Ninguém pode abalar você, ninguém pode arrancar você das mãos do nosso glorioso Redentor. Você tem, portanto, um sucesso constante. Terceiro lugar. Terceiro princípio, impacto inesquecível. No versículo 14 ainda ele diz: e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Note você que o perfume não grita, ele se impõe. O perfume não discursa, ele influencia. O perfume não faz propaganda de si mesmo, ele
marca o ambiente. Quando você, um cristão, remido pela graça, lavado no sangue do Cordeiro, selado com o Espírito Santo da promessa, tendo o seu nome escrito no livro da vida, chega num ambiente, aí chegou o bom perfume de Cristo. Você não é um perfume qualquer, de péssima categoria, você é o bom perfume de Cristo. É a influência, é a presença, é a glória de Cristo que chega quando você chega. Você é este agente de Cristo. E o bom perfume de Cristo é tão eficaz que ele não fica neutro. Você é o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para esses que se perdem, você é cheiro de morte para morte. Para aqueles que são salvos, você é aroma de vida para vida. Em outras palavras, você está levando o Evangelho, a palavra de Deus, e diante da palavra de Deus, ninguém pode ficar neutro. Você não é um fracassado. Quando você prega, há apenas duas respostas: ou as pessoas rejeitam, ou as pessoas aceitam. Se elas rejeitam, você é cheiro de morte para morte. Se elas aceitam, você é aroma de vida para vida. Bendito seja Deus. Você tem um impacto inesquecível na vida das pessoas, porque você é o bom perfume de Cristo. Mas no versículo 16, Paulo faz uma pergunta que não encontra resposta no versículo, no texto. Ele diz assim: mas quem, porém, é suficiente para estas coisas? Quem é suficiente para viver uma vida de otimismo indestrutível? De sucesso constante? De impacto inesquecível? Quem? Alguém tem essa força? Alguém tem esse poder? Alguém tem essa peculiaridade de ser vitorioso porque ele mesmo tem esse poder inerente? A pergunta de Paulo fica sem resposta. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? A resposta só vai aparecer no capítulo 3, versos 4 e 5, confira comigo. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E aqui Paulo, então, começa introduzindo a doutrina da nova aliança. O que é a nova aliança? Vamos entender primeiro o que é a velha aliança. Quando Moisés desceu do monte, diz a Bíblia, com as tábuas da lei, o povo disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. A pergunta é: fizeram? E a resposta é: não, não fizeram. Mas por que não fizeram? Faltou a eles sinceridade? Não, faltou a eles poder. Na velha aliança, tudo depende de nós, nada depende de Deus. Mas na nova aliança, tudo depende de Deus, nada depende de nós. A força para esta vida vitoriosa não está em você, está em Deus. A capacitação não está em você, vem de Deus. A graça para você vencer não emana de você mesmo, procede de Deus. É Deus quem capacita. Porque outrora a velha aliança fora gravada em tábuas de pedra, mas agora a nova aliança é gravada no seu coração. Não pela mão humana, mas pelo Espírito Santo. Deus mesmo vem e imprime a sua lei na nossa mente, no nosso coração. Deus mesmo nos dá o seu poder, o poder do seu Espírito, para podermos viver esta vida vitoriosa. Desta maneira, o apóstolo Paulo vai mostrar para nós a necessidade de nós conhecermos este poder da nova aliança. E ele então vai mostrar o quarto pilar desta vida vitoriosa, note comigo, no versículo 17. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus e com sinceridade da parte do próprio Deus. Paulo está aqui refutando aqueles falsos apóstolos lá que estavam perturbando o seu ministério, e ele escreve esta carta, segundo aos Coríntios, para se defender desses ataques. Por isso que é a carta mais autobiográfica de Paulo. Diz o seguinte: vocês estão lá perturbando a igreja de Corinto porque vocês estão atrás do dinheiro das pessoas. Vocês são camelôs da fé. Vocês são vendilhões do templo.
Vocês são mercadores espirituais. Vocês transformam o evangelho num produto, o púlpito num balcão, a igreja numa empresa, os crentes em consumidores. Eu não estou vendendo a minha consciência, eu não estou vendendo meu ministério, eu não estou mercadejando a palavra de Deus. Eu estou pregando com sinceridade na presença de Deus e da parte do próprio Deus. Então, o quarto pilar é integridade irrefutável. É pela força e pelo poder do Espírito Santo que você pode viver uma vida de integridade. Você não ceder às pressões, às seduções. Você não abrir a guarda para acolher doutrinas estranhas, ensinamentos novos que não estão amparados e ancorados na palavra de Deus. Você não está buscando popularidade, você é íntegro. Você quer ser um mordomo fiel, porque o que Deus requer de você é que você seja encontrado fiel. Então Paulo está dizendo, eu não vou usar os mesmos métodos, eu não tenho as mesmas motivações, eu não estou no balcão à venda, meu ministério não está à venda, eu não estou buscando riquezas, eu não estou buscando lucros, eu não estou buscando vantagens pessoais, eu estou pregando a palavra de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Mas, em último lugar, e eu quero terminar aqui com esse quinto princípio, que é o princípio da realidade inegociável. Versículos 1 a 3 do capítulo 3. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação, para vós ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Isso é precioso demais para considerarmos aqui. O que estava acontecendo é que aqueles falsos apóstolos estavam dizendo que Paulo não tinha credenciais. Ele não trazia cartas de recomendação para pregar. Que Paulo não tinha experiências místicas e arrebatadoras para apresentar. E Paulo diz o seguinte, pois bem, vocês, membros da igreja de Corinto, são a minha carta. Vocês são fruto do meu ministério. Eu não preciso de carta de apresentação nem para vocês, nem de vocês. Vocês são a minha carta, lida por todos os homens. E aqui está uma mensagem para nós muito importante. Talvez o mundo hoje não esteja lendo a Bíblia, mas o mundo está lendo você. Talvez os homens nos vejam mais do que nos escutem, nos observem mais do que nos ouvem. Onde você chega, na padaria, no supermercado, na farmácia, no banco, na escola, no trabalho, na empresa, na indústria, na vizinhança, na parentela, aí chega uma carta aberta. E você está sendo lido, e você está sendo observado. Você é a mensagem ambulante, aberta, que o mundo está lendo. Não é possível deixar de olhar para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. As pessoas estão nos observando, as pessoas estão nos lendo. Mas o que é precioso é que Paulo diz que nós somos uma carta escrita não com tinta, não em pedra, porque somos a carta, porque o próprio Espírito Santo escreveu no nosso coração a verdade de Deus. O próprio Deus mudou a nossa sorte, o próprio Deus mudou o nosso coração, o próprio Deus nos levou a uma nova vida, tendo um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Mas a pergunta de Paulo ainda ficou no ar, no capítulo 2, verso 16. Quem, porém, é suficiente para estas coisas?
E a resposta de Paulo é que a nossa suficiência vem de Deus. E aí Paulo faz um contraste no capítulo 3 entre as glórias da velha aliança e as glórias da nova aliança. Veja você, versículo 6 ele diz: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, a velha aliança, se revestiu de glória a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então Paulo contrasta aqui a velha aliança e a nova aliança. A velha aliança gravada em pedras, a nova aliança gravada no coração. A velha aliança gravada com o dedo, a nova aliança gravada pelo Espírito. A velha aliança, o brilho desvanecente na face de Moisés, a nova aliança, o brilho permanente na face de Cristo. A velha aliança, uma glória que se apaga, desvanecente. A nova aliança, uma glória que nunca se apaga. A glória nunca se apaga no rosto de Cristo. Então, você pode perguntar, mas como é que eu faço para viver na nova aliança? Talvez você que está me acompanhando já lutou tantas vezes para vencer um determinado hábito, uma idiosincrasia, uma mania, um pecado, um vício. E você chorou, e você prometeu, e você fracassou, vez após vez. Quebrou promessa após promessa. E quanto mais você fracassa, mais derrotado você se sente, mais fracassado você se sente, e você não consegue. Sabe por quê? Porque você está vivendo a velha aliança. Você não consegue mesmo. Eu não consigo também. Não é em nós forças. Não é em nós capacidade. Ainda que tenhamos sinceridade, nos falta poder. Nós precisamos imaginar que se você botar um carro bonito e botar a sua família dentro desse carro e empurrar esse carro, e você faz o seu melhor e empurra o carro, e faz cursos para empurrar o carro, e lê manual para empurrar o carro, e você vai cansar e você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque esse carro não foi feito para ser empurrado, esse carro tem um motor. Se você ligar a chave, há poder nesse motor para levar esse carro. Há poder, e esse poder não está dentro de você, nem dentro de mim. Esse poder é do Espírito Santo, não emana de nós, vem do trono, não é autoajuda, é ajuda do alto. É o poder de Deus, a nossa suficiência vem de Deus. Então eu recomendo você a experimentar a bênção da nova aliança e ter esta vida vitoriosa. Aí Paulo vai ilustrar sobre o perigo que é da gente flertar com a velha aliança e querer viver na velha aliança. E no versículo 12, confira comigo, ele diz assim, 3:12, tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Olha como Paulo interpreta, pela inspiração do Espírito Santo, o que ocorreu com Moisés, o grande líder, o grande legislador, o grande profeta, o grande intercessor, o homem audacioso que faz o grande império do Egito se dobrar diante da majestade de Deus e arranca de lá, com a mão forte e poderosa de Deus, o povo escravizado há muito tempo. Diz Paulo que houve um momento em que Moisés não foi um homem ousado. E nós não podemos ser como Moisés. Como? Paulo explica. Quando Moisés desceu do monte Sinai, diz a Bíblia que a pele do seu rosto brilhava. Quando Arão e o povo tentou se aproximar dele, ficaram com medo, não conseguiram, recuaram. Sabe o que Moisés fez? Botou um véu para que as pessoas pudessem se aproximar por causa da glória, do brilho do seu rosto. Só que, de repente,
Moisés começou a descobrir que aquele brilho foi apagando, que aquela glória foi desvanecendo. Sabe o que ele fez? Ele não precisava mais do véu, mas ele continuou com o véu, para que as pessoas pensassem que ainda tinha glória no rosto dele. E aí sabe o que acontece? Moisés começou a viver de aparências, usando máscaras. E este é o grande perigo de viver na velha aliança, é que você é tentado a usar máscaras. Máscara da piedade, máscara da integridade, máscara da ortodoxia, máscara da pureza, máscara da vida piedosa, cheia do Espírito Santo, máscara de ser um homem, uma mulher de Deus. E as pessoas começam a admirar não quem você é, mas quem você aparenta ser. Paulo diz, nós não precisamos viver assim. Nós podemos ser autênticos, nós podemos tirar o véu, nós podemos ser transformados, nós podemos viver uma vida vitoriosa. Olha o que ele vai dizer no versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Você tem um rosto que está brilhando, brilhando sempre. É o rosto de Cristo, retrato da nova aliança. O rosto de Moisés, o brilho apaga, o brilho é desvanecente. Mas se você olhar para Jesus, você é transformado de glória em glória na sua imagem. Deus predestinou você para você ser conforme a imagem de Jesus. Deus não quer apenas levar você para a glória, Deus quer transformar você também à imagem do Rei da Glória. Então Deus tem para você uma vida plena, maiúscula, superlativa, abundante, vitoriosa. A vida dentro da nova aliança. Eu quero encorajar você agora a pedir a Deus, Senhor, eu cansei de viver tentando agradar-te, com os meus esforços, com os meus recursos. Colhi fracassos, decepções, altos e baixos, aqueles hábitos, vícios e pecados, não consegui vencê-los. Mas eu quero encorajar agora você a viver na nova aliança. Aquela aliança que foi inaugurada no sangue de Jesus lá no cenáculo. Você não está mais na velha aliança. Você não é mais um escravo. Você é livre. Jesus, eu não chamo você mais de servo, chamo você de amigo. Agora você tem o Espírito Santo de Deus. Agora você tem a suprema grandeza do poder de Deus. Agora você pode desfrutar da alegria indizível e cheia de glória. Agora você pode experimentar a paz de Deus que excede todo entendimento. Agora você pode tomar posse da vida abundante. Agora você pode ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus dê graça a você para, a partir deste momento, tomar posse desta vida vitoriosa. Como Paulo disse para Timóteo, Timóteo, toma posse da vida eterna. Eu vou orar com você. Onde você está? Ore comigo. Deus bendito, eu quero te agradecer pela tua palavra e te pedir que tu abençoes as pessoas que estão nos ouvindo, para que elas sejam edificadas, fortalecidas, reanimadas na fé, para viverem na bênção plena da nova aliança. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a Deus pela mensagem tão especial que nos trouxe pela boca do seu servo. Agradecemos mais uma vez ao reverendo Hernandes Dias Lopes pela sua participação que muito nos alegrou e edificou. Agradecemos a Deus pela oportunidade de chegar à sua casa e agradecemos a você pela sua companhia nesta noite. Nós estamos encerrando a nossa transmissão, mas se Deus quiser, estaremos de volta amanhã, segunda-feira, às 20 horas, com a live da reunião de oração da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. Na terça-feira,
nós teremos a live Oração e Palavras, 20 horas, com o seminarista Alex Soares da Silva. Na quarta-feira, a live do Espaço da Terceira Idade, às 15 horas. E na quinta-feira, se Deus quiser, eu estarei de volta com a live Oração e Palavra, às 20 horas. Não deixe de curtir e de compartilhar as nossas redes sociais e todas as nossas transmissões. Na tela você vê os nossos endereços, então siga-nos. Será um grande privilégio, uma grande alegria ter você conosco. Agora, incline a sua cabeça, feche seus olhos, recebamos a bênção do Senhor. Que o Senhor esteja diante de vós para vos conduzir, ao vosso lado para vos amparar, atrás de vós para vos proteger, acima de vós para vos abençoar e dentro de vós para vos santificar. E que a graça e a paz do nosso Deus e Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as doces e ternas consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vós, povo amado, querido, santo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Todos uma ótima semana e que Deus muito os abençoe. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.